Provérbios 23 nos apresenta os seguintes segredos. O primeiro segredo fala sobre comida e sobre bebida. O que o texto nos fala sobre a comida? Versículos 1 a 3 nos dizem: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante. Verso 2: e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Verso 3: não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Nesses 3 versículos está havendo a orientação de que quando você recebe o convite de um chefe, de um patrão, de um empregador, de uma pessoa importante como um governador, preste atenção em como você vai comer. Quando você chega num lugar desses, os banquetes são muito bons. E tem pessoas que vão a esses lugares e comem de maneira exagerada, sem prestarem atenção nos modos. E muitas vezes, quando você está nesses eventos, nesses lugares, as pessoas ficam reparando, prestando atenção em como você se porta, em como você age. Se você se porta de forma comedida, coloca uma roupa adequada, um traje adequado para ir a um evento desses, e você não gera escândalo, você pode até ter oportunidades de trabalho, de network, de contatos com outras pessoas. Mas se você mostra que vai a um evento desse e come de maneira exagerada, vão se lembrar de você como? Como o comilão, aquele que não tem o que comer em casa, aquele que, ou se a pessoa sabe que você tem o que comer em casa, vai dizer que você é um glutão, é a pessoa que não tem equilíbrio, que come além daquilo que é necessário. E esses 3 versículos também já nos trazem uma clareza em relação a quem come demais. As pessoas que o alimento não foi feito para suprir carências emocionais. Tem muitas pessoas que comem por emoção, comem a sua ansiedade, comem a sua depressão. Então, é necessário buscar inteligência emocional para lidar com as dificuldades da vida, para que você não coma além daquilo que é necessário. O alimento serve para nutrir o seu corpo, para gerar energia, para que você consiga realizar as suas tarefas, para que você consiga cumprir o seu propósito. Não para que o seu propósito seja comer tudo que está na sua frente. Então, o versículo 1 a 3 nos falam sobre isso. Ainda sobre comida, os versículos 6 a 8 dizem: não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. 7. Porque, como imaginou na sua alma, sim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Verso 8. Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Então, esse texto vai na mesma linha, que você não deve comer o pão daquele que tem olhar maligno. Você deve prestar atenção nos ambientes em que você vai. Muitas vezes você trabalha em um lugar e algum colega de trabalho faz uma festa com a intenção de gerar atenção para os interesses dele, convida todo mundo e convida você porque você está ali na mesma empresa. Talvez você deva recusar o convite. Há convites que você deve recusar. Nem sempre você deve ir a todos os eventos da sua empresa, do lugar em que você trabalha, porque, a depender do ambiente, pode ser ruim para você. Agora, em algumas circunstâncias, mesmo sabendo que aquela pessoa que está convidando tem uma segunda intenção, você deve ir porque pode ser necessário para que você não se prejudique. Cada um deve avaliar a situação, mas quando você for a esse evento,
Não coma, não fique com o seu olhar mergulhado na comida que está sendo servida ali. Porque aqueles manjares gostosos são manjares de falsidade. Eles estão sendo servidos para que a pessoa que está servindo aqueles manjares consiga os seus interesses. De repente a pessoa quer uma promoção e a pessoa não sabe como conseguir aquela promoção por meio do seu trabalho. Então ela vai e procura agradar as pessoas, fazendo essas festas. Tem um ditado que usam muito no dia a dia dos negócios, que não existe almoço grátis. Não existe nenhuma refeição gratuita. Então, se a pessoa está sendo muito gentil oferecendo manjares, como imaginou na sua alma, diz o versículo 7, assim é. Ele vai dizer, come, bebe, mas o seu coração não está com você. E você terá dito palavras agradáveis e vai perder as suas palavras. Além desses versículos que falam a respeito da comida, o texto de Provérbios 23 também nos fala sobre bebida, que nós não devemos exagerar nem na comida e nem na bebida. Os versículos 29 a 35 nos falam sobre isso. Veja o 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Várias perguntas aqui, dizendo que a pessoa pode sofrer dores, que são os ais, pode ter pesares, arrependimentos, né? Pode entrar em pelejas, pode entrar em guerras, porque a pessoa pode discutir, perder o equilíbrio porque se embebedou demais e dizer o que não deve, né? Para quem as queixas? Muitas pessoas que bebem, depois de uma certa quantidade de doses, começam a chorar, começam a reclamar, começam a lembrar das tristezas da vida, começam a ficar nostálgicas. Para quem as feridas sem causa? Muitas pessoas que se embriagam tombam, mas depois se machucam e nem sabem como que se machucaram. E para quem os olhos vermelhos? Muitos ficam com seus olhos avermelhados. E aí vem o versículo 30 que fala, para os que se demoram perto do vinho. Essas coisas acontecem para quem vive perto da bebida, para os que andam buscando bebida misturada. A parte B do versículo 30. Versículo 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. 32. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. 33. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Então veja, muitas pessoas relatam, tanto homens quanto mulheres, que caíram numa relação, numa situação de intimidade com alguém que não queriam, mas que não estavam no domínio do seu juízo porque beberam demais. Então, o versículo 33 está chamando essa atenção. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, as mulheres olharão para os homens também que não conhecem, que são estranhos, e o seu coração falará perversidades. Versículo 34. E serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. Versículo 35. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar? Ainda tornarei a buscá-la outra vez. Então o texto fala, não fique perto de bebidas alcoólicas, não se mergulhe nesse tipo de vício, nesse tipo de dependência, porque no final você vai viver dependente disso, vai falar perversidades, vai perder o seu juízo e ainda vai sofrer muitas consequências negativas. Encerrando essa questão da comida e da bebida, os versículos 20 e 21 falam assim, não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Versículo 21, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. O texto está dizendo, não fique entre as pessoas que vivem para comer e que vivem para beber. Tem pessoas que só vivem para
fazer churrasco. Trabalham e todo final de semana gastam todo o dinheiro com amigos, entre aspas, amigos, porque esses amigos estão ali por causa do churrasco e da cerveja e da bebedeira. Depois que não houver mais dinheiro para o churrasco e para as bebedeiras, onde estarão os amigos? Portanto, aqueles que se entregam a esses prazeres acabam caindo na pobreza, porque vão entregar a sua riqueza para os outros. E aqueles que bebida cairão na pobreza, porque, sendo beberrões, não têm foco necessário para buscarem prosperidade e realização de seus projetos. Depois desses textos que falam a respeito de comida e de bebida, nós temos várias recomendações para que uma pessoa tenha sabedoria. Vamos ler primeiro o versículo 15. Ele fala assim: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. Versículo 16: E exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Aqui, esses dois versículos, Deus está nos dizendo que se nós formos sábios, Ele próprio ficará feliz, ficará alegre por nós. Ele ficará feliz de nos ver sendo sábios. E como é que nós somos sábios? Existem aqui algumas recomendações do que não devemos fazer se nós queremos ser sábios. E nós vamos ver aqui 5 recomendações do que nós não devemos fazer se nós queremos ser sábios. A primeira recomendação, versículo 4 e 5. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Então a primeira recomendação, não fique cansado pensando em ficar rico. Isso significa que você não deve buscar ser rico de maneira nenhuma. As pessoas devem buscar desenvolvimento pessoal, crescimento e riqueza, sim. Mas tem pessoas que colocam a riqueza como meta número 1. Elas já conseguiram obter riqueza suficiente para dar uma vida confortável para a sua família, mas elas continuam deixando a sua família em segundo plano para conseguir alcançar mais riqueza. Porque o objetivo final dessas pessoas é alcançar a riqueza. E essa busca, colocando a riqueza como seu propósito de vida, ela é tolice. Quem coloca a riqueza como meta, como propósito de vida, vai viver a vida inteira para deixar as coisas que vão ficar na terra. Se você já tem uma vida confortável e consegue já proporcionar essa vida para a sua família, então se concentre em se divertir com sua família, em ter momentos de qualidade com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Tem pessoas que ficam na rede social conversando com os seus amigos, entre aspas, ou vendo coisas que as outras pessoas que nem conhece estão fazendo e postando nas redes sociais e não dão atenção para o seu cônjuge e para os seus filhos. Então você precisa valorizar a riqueza da vida, a riqueza do seu relacionamento, da sua família, dos seus filhos, de coisas que elevam propósitos ligados a Deus e não apenas a riquezas materiais. Então, se você quer ser sábio, não seja uma pessoa que vive exclusivamente para a riqueza terrena. Saiba que a riqueza, ela tem um fim, ela tem um propósito: gerar uma vida mais confortável, de mais felicidade, com mais alegria, para cumprimento de propósitos que são relacionados a
Ajudar a Deus e ajudar ao próximo. Quando eu digo ajudar a Deus, Deus confia em nós a missão de ajudarmos o nosso próximo. O nosso próximo vê Deus em nós. Nós, quando recebemos as dádivas de Deus e compartilhamos o que sabemos, o que conhecemos, o que podemos ensinar e ajudar alguém a sair de uma situação, aqui, por exemplo, de obesidade, de bebedeira, estamos cumprindo o propósito de Deus. Primeiro ponto da sabedoria: não se dedique à riqueza como propósito da sua vida. Segundo ponto, versículo 9: não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Sabe aquela pessoa que faz coisas erradas e você fala para ela para melhorar o caminho, corrigir a rota, e ela se irrita com você? Não fale mais. Se você já falou para ela algumas vezes, você já fez a sua parte. Você viu, a pessoa é tola. Você não deve nem ter essas pessoas no seu círculo de amizades. Você pode tolerar, porque trabalha com você, porque estuda com você, mas fique longe dessas pessoas. Não gaste o seu tempo aconselhando quem não quer ouvir as tuas palavras sábias. Assim você estará sendo sábio, porque você estará poupando o seu tempo. Use o seu tempo em pessoas que querem receber o investimento das suas palavras. As pessoas que não querem, você vai trazer para você incomodação. O terceiro ponto para que você seja sábio: não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos. Versículo 11, porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Versículos 10 e 11 nos falam: seja honesto, não queira trapacear, não queira tomar propriedades que são de pessoas que são pobres, que são órfãs, que são fracas economicamente, que você consegue enganá-las. Você pode ganhar a vantagem num primeiro momento, mas a lei da semeadura, que está escrita aqui, o seu Redentor é forte, Deus pelejará por essas causas. Lá na frente, alguém da sua família pega alguma doença, você tem um prejuízo financeiro, você sofre alguma consequência, porque a lei de Deus não falha. A lei dos homens pode falhar. Você pode até ganhar alguma coisa na justiça, porque a justiça humana falha, mas a justiça divina certamente ocorrerá. E esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, para você que quer ser sábio, para você não fazer, está nos versículos 17 e 18. Fala aqui: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor todo dia. Versículo 18, porque deveras, deveras significa verdadeiramente, porque verdadeiramente há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Então, versículo 17 e 18 nos falam: se você quer ser sábio, se você é uma pessoa sábia, não tenha inveja de quem faz coisas erradas. Primeiro, a pessoa que faz coisas erradas pode se dar bem agora, depois ela vai se dar mal, ela vai pagar o preço de tudo aquilo que ela faz, porque a justiça divina não falha. E a segunda parte fala: ao contrário, ao invés de você ter inveja dos pecadores, seja no temor do Senhor, se no temor do Senhor todo dia, ou seja, fique firme em respeitar a lei de Deus e fazer a coisa correta todos os dias. Aí o versículo 18 fala: porque verdadeiramente vai haver um fim bom nisso, e a sua esperança não será malograda. Você vai ter sucesso quando você colocar o seu plano diante de Deus e respeitar a Deus e fizer a sua parte para que o seu projeto se realize. Você não precisa ter inveja daquele que faz coisas erradas e também não precisa ter inveja daqueles que prosperam fazendo a coisa correta, porque tem muitas pessoas que ficam com inveja daquela pessoa que trabalhou honestamente
está trocando de carro, comprando a sua casa, conquistando seus objetivos. Veja que a pessoa está ali todos os dias, sendo diligente, trabalhando, acordando cedo, estudando, investindo, fugindo das festas nos finais de semana, porque tem gente que quer participar de festas todo final de semana, não quer estudar e quer receber um resultado diferente. Então, não tenhas inveja nem dos pecadores, porque eles vão receber o pagamento do preço depois, e muito menos daqueles que fazem a coisa correta. Faça a coisa correta, seja diligente, faça o seu trabalho, crie o seu projeto, coloque o seu projeto na mão de Deus, o seu plano na mão dele, e ele vai orientar os seus pensamentos, como está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que confia os teus caminhos ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Isso está escrito lá. Se você confiar os teus caminhos ao Senhor, ele vai estabelecer os seus pensamentos. Então, essas são as coisas que você não deve fazer. Que você não deve fazer. Agora, para que você seja sábio, tem algumas coisas que você deve fazer. Agora nós vamos ler os versículos que falam o que um sábio deve fazer. Primeira coisa que ele deve fazer, versículo 12: aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Então o versículo 12 fala: pegue o seu coração e aplique o seu coração para praticar a disciplina. Seja disciplinado em orar todos os dias, fazer a leitura bíblica todos os dias e colocar Deus acima de tudo todos os dias. Depois, seja disciplinado em relação ao que você come, comendo de maneira sadia. Não coloque açúcar, elimine o açúcar. Pesquisas revelam que o açúcar é 10 vezes mais viciante do que a cocaína. Gera diabetes e vai trazer problemas para a sua vida no futuro. Muitas pessoas estão sofrendo problemas de cegueira, circulação sanguínea, porque comem doces em excesso. Beba mais água, seja disciplinado em todos os dias beber 2,5 litros de água. Seja disciplinado em relação ao cuidado com seu corpo físico. E entenda, você precisa praticar atividade física para que você possa ter flexibilidade, força, principalmente na sua coluna, nos seus braços e nas suas pernas, para que você possa subir as escadas, para que você possa se deslocar com tranquilidade. E tudo isso, o cuidado que você tem hoje, vai determinar como será a sua vida quando você estiver com mais idade. Seja disciplinado, aplique o seu coração para ter disciplina espiritual, daquilo que você come para que você tenha saúde. Você vai tendo saúde, você vai precisar menos de medicamentos e planos médicos. Então você faz também ter disciplina com relação ao cuidado com o seu corpo te dá prosperidade financeira também, porque você vai poder investir em diversão, em prazeres, ao invés de investir em tratamentos médicos. Tenha disciplina, portanto, em cuidar do seu corpo. Tenha disciplina com relação a uma rotina de leituras. Procure bons livros e leia todos os dias pelo menos 20 minutos. As pessoas mais prósperas revelam que elas fazem leituras sempre. Elas leem de 20 a 30 minutos todos os dias. Elas marcam um livro e começam a ler aquele livro, terminam um, depois leem outro, porque isso exercita a sua mente. Se você quer ser sábio, aplique a disciplina no teu coração. Pode ser a leitura bíblica, você pode realizar a leitura da palavra, a meditação na palavra. E os teus ouvidos se inclinem-se para as palavras do conhecimento. Não fiquem em rodas de conversa onde as pessoas ficam fofocando, falando mal a respeito dos outros ou falando de especulação. Especulação é falar sobre política. O que será que vai acontecer?
Percebe que a política nunca muda. Ela sempre tem pessoas que são corruptas, sempre tem algumas crises econômicas, sempre tem pessoas que estão trazendo bons projetos e sempre tem pessoas que estão fazendo maus projetos. Então, falar a respeito de assuntos que não vão levar a nada é jogar a sua vida, o seu tempo que você poderia dedicar a conhecer alguma coisa para você prosperar, para você melhorar de vida, para você ajudar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho ou alguém da comunidade, ou da igreja em que você frequenta, ou do bairro em que você está, ou alguma pessoa que trabalha na sua empresa, para jogar o tempo fora. Então, aplique o teu coração para a disciplina espiritual, física, corporal, alimentar, em beber água, em eliminar o refrigerante que tem uma alta quantidade de açúcar e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Essa é a primeira recomendação para a sabedoria. Segunda recomendação para a sabedoria está nos versículos 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara nem por isso morrerá. 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O versículo 13 e 14 nos falam a respeito da importância de corrigir os nossos filhos, para que eles entendam o caminho do bem e o caminho do mal e decidam-se por seguir pelo caminho do bem. Uma polêmica desses versículos nos fala a respeito de bater, fustigar a criança com a vara. Você não precisa estender a sua mão para machucar o seu filho. Um escritor que se chama Paulo Vieira escreveu um livro chamado O Poder da Ação, onde ele fala muito sobre a importância das pessoas agirem, executarem e não ficarem só falando dos seus projetos, mas que mais importante do que falar e projetar é fazer. E ensina que na casa dele ele tem um filho em que ele pegou o chinelo do tamanho do filho dele e falou assim para o filho dele, quando ele quer corrigir o filho dele, ele fala: papai vai corrigir você. E ele falou que ele dá 2 chineladas nas nádegas do filho. Ele fala: vou dar a primeira bem de leve para que você saiba que isso está acontecendo porque você fez isso de errado. Tá ok? E ele falou que o filho dele fala: tudo bem, eu entendi. E daí na segunda ele dá um pouco mais forte, mas não para machucar o filho dele. E o filho dele tem aquela ardência e sabe, isso é errado. Então, eu estava ouvindo uma entrevista desse escritor falando sobre isso e estou compartilhando aqui sobre essa questão, porque tem pessoas que dizem, tem que pegar a vara e tem que bater mesmo. Não é isso. O que os versículos 13 e 14 estão falando é que você deve chamar a atenção de alguma forma que o seu filho compreenda. Tem famílias que conseguem, só dizendo o nome completo do filho, né, e com aquele olhar com o olhar dizer para o filho, você está fazendo coisa errada. Então encontre uma forma dentro da sua casa de disciplinar o seu filho. Esse exemplo do Paulo Vieira é um exemplo, mas existem pessoas que só dizendo, né, o nome completo do filho num tom de voz adequado conseguem fazer o filho entender. Né, eu já vi pais, né, chamando o filho assim, o filho fazendo coisa errada, ele falando assim, né, usando aqui um nome, por exemplo, de Rafael, dizendo Rafael, Rafael, e o menino já chorava já, porque já entendia, o meu pai não gostou do que eu fiz de errado. Então, corrija o seu filho, corrija os seus filhos. A terceira recomendação para quem está seguindo no caminho da sabedoria, versículo 19, ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Siga no caminho certo. Versículo 22.
É outra recomendação. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Em outras palavras, honre os seus pais. Não esqueça deles quando eles estiverem na velhice. Depois o versículo 23. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. O versículo 23 nos fala para você comprar a verdade. Lá no capítulo 4 de Provérbios, no versículo 7, está escrito assim: a coisa principal é adquire a sabedoria. Com tudo que tu tens, compra, adquire a sabedoria. E esse versículo, esse capítulo 23 de Provérbios, no versículo 23, está trazendo a mesma recomendação. Compre a verdade e não a vendas. Ou seja, se você pode pagar por um curso, pagar por um treinamento, aprender aquilo, como fazer as coisas de uma certa área, adquira conhecimento. Compre a verdade. Compre sabedoria, disciplina, prudência. Comprar aqui não necessariamente é com dinheiro. Você compra sabedoria, disciplina e prudência quando você participa de eventos na sua igreja falando a respeito da palavra de Deus. Quando você conversa com pessoas que são sábias, que são inteligentes. Quando você escuta entrevistas de pessoas que vão falar alguma coisa relevante e útil. Quando você despreza aqueles programas de televisão, aqueles canais de internet que trazem só bobagens, e quando você escolhe aquilo que vai trazer sabedoria, disciplina e prudência, você está comprando com o seu tempo, você está usando o seu tempo de maneira útil. Depois, mais um ponto aqui sobre sabedoria. Versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O versículo 26 está dizendo: entregue-se para buscar sabedoria. Dedique a sua vida para buscar a Deus, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu corpo físico para que você tenha força em todo o tempo até o seu último suspiro nessa terra, para que você não gere dependência de outras pessoas e não seja um peso para ninguém. Cuide da sua vida, entregue o seu coração para a sabedoria. E os teus olhos observem os meus caminhos. Preste atenção na sabedoria. Mais uma recomendação é desviar-se da prostituta. Os versículos 27 e 28 falam sobre isso. Porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. 28. Também ela, como um salteador, ou seja, como um ladrão, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Por que o texto aqui está falando que a prostituta fica olhando como um ladrão? Que fica espreitando e que ela multiplica os homens pecadores? Porque ela se oferece para alguém que não presta atenção em relação à tolice que é se envolver com uma mulher que se entrega para o adultério, para a fornicação, para a promiscuidade, para a prostituição. E depois que o homem cai nessa situação, ele cria um vício, uma dependência, porque aquele relacionamento libera dopamina, que é um hormônio do prazer, um hormônio da felicidade, um hormônio que dá satisfação imediata. E é o mesmo efeito que uma droga gera. Por isso que as pessoas que caem nas drogas acabam caindo nas drogas, é o mesmo efeito que o açúcar gera. Por isso que as pessoas ficam tão viciadas em comer doces, beber refrigerantes, e depois elas vão consumindo isso por muitos anos, e lá na frente, depois de 10, 15 anos, elas passam a ter diabetes e depois têm complicações na sua velhice. Por quê? Porque são o açúcar, a prostituição, as drogas liberam dopamina, prazer imediato, mas aquele prazer imediato não se sustenta e depois a pessoa precisa repetir
uma segunda dose, um segundo trago. Depois tem que ir atrás de mais uma situação de prostituição. Então, aqueles que caem nisso ficam iníquos, porque o iníquo é aquele que erra. Significa errar o alvo. Pecado significa errar o alvo. A pessoa não consegue se firmar, formar a sua família, cuidar dos seus filhos, viver dentro da fidelidade e, por isso, nós temos vivido um tempo, um século, em que tem aparecido muitas propostas de pessoas que dizem que estão abrindo relacionamento, que querem relacionamento com mais outras pessoas dentro do casamento, porque elas caíram nessa armadilha, nessa situação que aumenta o risco de doença entre o casal. Quando você coloca uma pessoa diferente dentro da relação, você pode gerar doença. E situação de imoralidade de Deus, porque isso foge do plano de Deus, completamente do projeto de Deus. E, por fim, os versículos 24 e 25 falam que grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Alegrem-se o teu pai e a tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Seja sábio, fuja dessas coisas que estão faladas aqui em Provérbios 23, faça as coisas que são recomendadas aqui em Provérbios 23, porque quando você for sábio, né, fugindo do mal e fazendo o bem, você vai trazer alegria para o seu pai, vai trazer alegria para sua mãe e vai trazer alegria para Deus também, porque nós vimos aqui no versículo 15 e no versículo 16: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. O próprio Deus tem a alegria de ver os seus filhos prosperando e fazendo a coisa correta.